Fala galera, Felipe aqui para comentar o que eu estou vendo aqui pro dólar no momento, né? Antes de falar do dólar, vou apresentar aqui o meu indicador eu chamei de dólar shadow, né? Que basicamente é uma tentativa de calcular o preço teórico aí, o preço justo do dólar, né? Ele está em laranja aqui, né? É uma tentativa de calcular o preço justo do dólar. Você vê que tem um fit bem interessante com o dólar, mas ele tem uma independência também, o que é uma coisa boa, né? Muitas vezes ele não está ali colado com o dólar. E é isso que a gente quer mesmo, a gente quer saber, a gente quer que o indicador de preço teórico ele tenha independência do preço real, né? Porque se tivesse um fit muito grande, que ó, em alguns momentos aqui a gente vê que tem uma divergência entre os dois, e na verdade a beleza dele está nisso, né? Um overfit não é interessante porque provavelmente estaria utilizando o preço do dólar no cálculo, né? Como eu não utilizo o preço do dólar no cálculo, é só o fundamento mesmo, uma tentativa de prever qual é o preço justo do dólar, a gente tem essas divergências. E, curiosamente, no momento, a gente tem a maior divergência negativa registrada aqui no histórico que a gente tem no TradingView. Nunca, na história recente aqui do dólar, o indicador mostrou uma tendência de baixa e uma divergência tão grande em relação ao preço real do dólar. Hoje o dólar share está indicando que o preço do dólar deveria ser 4,20, 4,30, tá? E o dólar está em 5,20, né, no momento. É lógico que eu não espero que o dólar sempre vá buscar o preço que o indicador mostra no momento. A gente vê alguns casos aqui, por exemplo, nessa região aqui, logo no auge da crise do ano passado, até maio mais ou menos, quando o dólar disparou e o indicador também disparou, a gente teve uma divergência aqui positiva, um gap, que nunca se fechou por causa do dólar, do preço real, né? O indicador que começou a cair e aí veio buscar o preço do dólar também. Mas essa disparada aqui, essa região aqui, deixa eu desenhar ela aqui. Essa região aqui, mostrou que aqui era uma região ainda de compra, né? Muitas vezes quando a gente tem uma tendência de alta muito forte, a gente fica receoso de comprar. A gente não sabe exatamente qual é principalmente quando a gente estiver falando de um ativo que a gente não consegue precificar tão bem, né? Às vezes é mais fácil precificar ações do que moeda, né? Moeda é um negócio difícil de precificar às vezes. E esse indicador tem me ajudado muito com isso, assim. Ele não uma segurança, né? Mas me dá uma noção de como que o mercado está vendo aquele ativo muito melhor do que se eu estivesse operando sem ele. Eu saberia que, por exemplo, aqui seria uma situação de comprar ou vender esse rompimento aqui. Lógico, o trader, às vezes o cara que opera só price action, ele pode dizer, não, comprei e tal. E teria dado certo, né? Mas com o indicador a gente vê que a gente tem uma segurança um pouco maior, porque o indicador estava aqui apontando que o preço ainda estava estressado, né? Vamos dizer assim, o mercado ainda estava estressado. E por isso esse valor alto. E quando o indicador começou a cair, o dólar também foi junto, teve a divergência aqui. Então esse indicador tem me ajudado bastante para entender a situação do mercado aí, do dólar. E no momento que ele está me dizendo isso, está me dizendo que a tendência do dólar é de baixa. É lógico, como eu estava explicando aqui, muitas vezes o preço real não vai buscar o valor do indicador, mas o indicador ele dá uma noção de tendência do mercado, né? Então, no momento, o mercado está bem pesado, bem puxado para baixo em relação ao dólar. E teve muita gente. Isso aqui é uma figura importante que eu estou vendo no gráfico também aqui. Esse triângulo, essa consolidação aqui dessa região. Não sei se eu posso chamar de triângulo, de bandeira com certeza não é, mas tá mais para um triângulo, né?
e que foi rompido recentemente. Foi aqui que eu vislumbrei que poderia haver queda e que o dólar poderia buscar valores mais baixos aqui na casa dos R$ 4. Teve muita gente dando compra aqui nessa região, falando compra do ano até e tal, nos 5,30, 5,40, e o dólar acabou perdendo essa região. E toda vez que tem um rompimento de figura, é normal que é o que se espera que aconteça, que haja um reteste daquela figura, ou daquele suporte ou resistência. Dessa vez como resistência, né? Ou como suporte se for um rompimento para cima. Né? Nesse caso aqui, como foi um rompimento baixista, o preço acabou voltando. Tem uma linha de tendência de baixo aqui, teve o rompimento da linha de tendência e o preço foi buscar novos valores. Eu estava esperando isso. Eu estava esperando que houvesse um reteste aqui dessa região como resistência. Né? Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com a força desse movimento aqui em poucos dias. E a gente teve uma reaçãozinha aqui também do mercado, né? O indicador mostra isso. Que o mercado foi buscar realmente deu uma reavivada aqui. Acho que foi até na época da reunião do Fed, que eles deram as declarações lá falando que iam subir juros e tal. Isso puxa o dólar para cima. Né? E foi um movimento forte, tá? E o que é que esse movimento está me dizendo aqui? Agora eu estou falando já de price action, né? Estou falando de análise gráfica, deixando um pouquinho o indicador de lado. Eu vou até tirar esse indicador aqui para ganhar espaço. O indicador a gente está vendo que ele está apontando que essa divergência aqui está muito grande, né? Um dos dois vai ter que buscar. Ou o preço, ou o indicador vai buscar o preço, ou o preço vai buscar o indicador. Muito provavelmente o que vai acontecer vai ser o seguinte: a gente vai ter um encontro deles aqui em algum ponto. Então, o dólar provavelmente vai ter um movimento de baixa aqui, vai ficar negociando na casa dos 4,60, ou dos 4, entre os 5,30 e 4,80. Possivelmente pode buscar a casa dos 4,70, né? Eu vou comentar isso do ponto de vista da análise técnica. Aqui, falando do indicador, esse gap está indicando um estresse. Tá? Então, assim, o mercado está vendo alguma coisa para além dos fundamentos que esse indicador utiliza. Tá? Muito provavelmente isso tem a ver com o estresse político. Né? A gente ano que vem vai ter eleição. Enfim, a gente não está numa situação política como sempre, né? Isso é o normal do Brasil, é isso. A gente está numa situação de estresse político. E ano que vem isso tende a piorar. E é por isso que eu acho que tem sido isso que tem mantido essa diferença aqui no indicador e no preço real. É difícil você colocar e calcular esse risco político dentro do cálculo justo do dólar, né? Mas mesmo assim, eu ainda acredito em uma tendência de baixa, tá? Em primeiro lugar, por que eu acredito nessa tendência de baixa? Em primeiro lugar, que eu já falei, é um indicador. Tá? Os fundamentos do dólar tão pesados, tão negativos, estão puxando o dólar para baixo. Joe Biden ainda é presidente dos Estados Unidos, então ele tem uma política expansionista aí, do ponto de vista monetário. Apesar de que o Fed já deu umas declarações aí indo no sentido contrário, mas a gente tem ouvido falar em estímulos, em pacote de estímulos do governo americano. O Biden não é protecionista, então isso desfavorece o dólar. Então, do ponto de vista geopolítico aí, eu acho que é um fator que está contando contra o dólar, mais do que a favor dele. Né? E o indicador mostra exatamente isso. Está mostrando que a gente tem os fundamentos do dólar tão negativos, né? Então o dólar está pesado. Do ponto de vista de análise gráfica, que eu vou desligar o indicador para facilitar a minha análise. A gente teve essa bandeira, essa figura triangular,
que foi rompida. O que acontece quando você tem uma... Por que essas figuras assim de acumulação, sejam elas um triângulo, um quadrado, um retângulo, a geometria eu acho que ela é um pouco menos importante, muito embora eu prefiro figuras que têm uma geometria, um padrão de fechamento, né, geométrico, tipo triângulo, ou seja um triângulo simétrico, ou um triângulo ascendente, alguma coisa desse tipo. Porque ela restringe melhor a zona de atividade que você pode ter. Porque se isso aqui fosse um retângulo, assim, né, vamos supor que esse preço estivesse variando dentro desse retângulo aqui, não dentro daquele triângulo que eu desenhei. Qual a desvantagem disso? É que para você ter um rompimento, esse rompimento teria que acontecer. Eu até posso chamar isso aqui de retângulo, né, se eu considerar esse fundo e esse outro fundo aqui. Mas enfim, vamos supor que isso é um triângulo ainda, tá? E agora vamos supor que isso aqui, esse preço veio até aqui embaixo, depois foi lá em cima, que também foi aqui em cima, como se tivesse uma geometria aqui simétrica de retângulo mesmo. Qual o problema? É que a zona de rompimento ela está muito distante da zona de negociação. Né? A zona de negociação está aqui dentro, é aqui onde os players estão negociando, e os limites dessas zonas estão distantes. Né? Quando você tem um padrão de fechamento, como foi o caso desse triângulo aqui, os limites eles vão se apertando, né? Os limites de negociação eles vão se apertando. Então, o rompimento ele acontece numa zona mais confortável para você vender. Então, por exemplo, tudo bem, aqui caiu forte e tudo mais, mas se o preço tivesse vindo aqui de cima, por exemplo, e chegado até aqui embaixo, e aí você esperar que esse rompimento vá levar, sei lá, um movimento maior ainda de queda, vocês estão entendendo? É mais difícil. Eu prefiro esses movimentos aqui de padrões de figuras que tem fechamento, né? Que tem um pinch out, que vamos dizer assim. E aí, o que acontece nessas zonas? Você tem acumulação de posições aqui, seja de posições vendedoras, seja de posições compradoras. E quando você tem um rompimento dessa figura, vamos supor, todo mundo que comprou nessa zona aqui, dentro desse triângulo aqui, todo mundo que comprou dentro desse triângulo aqui, que agora eu desenhei em azul, deixar ele menos opaco, para ficar mais claro do que eu estou falando. Todo mundo que comprou dentro dessa zona, e a gente está vendo que teve muita negociação dentro dessa zona, porque ficou oscilando dentro dela, agora tá no prejuízo, tá desconfortável. Então é por isso que quando você tem um rompimento, você tem um rompimento de uma figura desse tipo, você tem um movimento forte. Né? E foi exatamente o que aconteceu aqui. A gente teve um movimento de venda, já vinha numa tendência baixa, né, dentro da figura, quando teve o rompimento, se continuou. Mas aí, por causa enfim, teve essa linha de tendência, a gente teve o rompimento dessa linha de tendência, teve um movimento de alta aqui. O que é que eu espero daqui para frente? E eu posso estar errado, claro. Em primeiro lugar, eu nunca vi um movimento desse tipo aqui, em linha reta assim. Tá em verde. Eu nunca vi um movimento desse tipo aqui. Tem um formato de mastro, né? Não ser seguido de alguma oscilação do tipo de pivô. Nunca vi, é raro isso acontecer. Né? Então, se você voltar aqui, por exemplo, o mercado ele oscila. Ele tem esse swing. Ele vai e volta. Ele nunca... Dificilmente o mercado faz um movimento de... Até mesmo aqui nesses momentos aqui, por exemplo. Talvez aqui seja uma situação análoga ali, aquela região. Você teve esse movimento de alta aqui, você teve um segundo momento de queda, e você teve uma tentativa de fazer um pivô, né? Que ela falhou, depois seguiu. Seguiu com a tendência de queda. Aqui é a mesma coisa. Eu não sei se essa queda vai parar aqui. Pode ser que essa perninha de queda aqui ela venha aqui para depois voltar a subir.
Pode ser que essa subida não consiga romper, não consiga achar patamares mais altos aqui. Pode ser que ela faça exatamente como essa zona aqui fez e você tenha um movimento de queda retomado. Mas eu não espero que. Uma coisa que eu não estou esperando é que isso aqui aconteça. Tá? Eu não espero que você tenha um V aqui de cabeça para baixo, né? Uma seta pontada para cima. Até as recuperações em V, né? Eu vou até colocar o Ibovespa aqui para gente usar como comparativo. O pessoal chama isso aqui de botar o S&P, então foi mais claro. Até o S&P, que teve uma recuperação de fato em V, isso aqui é uma recuperação em V, inegavelmente. Mas ele teve ali, num determinado momento, se você der um zoom, olhar com cuidado, você vai perceber que você tem um swing aqui, né? Você tem um movimento, uma oscilação. O mercado não anda em linha reta, isso é uma regra básica. Com base nisso, eu acho que de fato a gente vai ter alguma oscilação aqui. Tá ok? Então, não, muito embora o meu indicador e o meu viés sejam de venda, eu não espero que isso seja tão imediato ao ponto de fazer isso aqui, né? Antes de retomar alta. Então eu espero uma oscilação aqui, formato de pivô. E aí, quanto mais raso for essa retraçãozinha aqui, vamos dar um zoom aqui. Quanto mais rasa for essa retração aqui, maior a chance da gente ter um pivô de fato, né? Um APC aqui que supera esse topo aqui, essa máxima. Se porventura a correção continuar aqui, nessa semana que vai se iniciar, e venha buscar patamares mais baixos, eu acho que é mais a possibilidade de você ter um pivô que tem esse rompimento aqui, ela vai ficando cada vez menor, né? Obviamente. Então, até aqui, acho que é um patamar que a gente pode esperar um pivô de alta aqui, buscando até os 5,40 talvez. Mas se a condição de mercado não mudar, tá? Eu espero que isso seja só uma correção dessa tendência de baixo aqui, para vir buscar patamares mais abaixo aqui. E o meu alvo, para não ficar em cima do muro, é nos 4,60. Tá? Eu acho que esse é o preço que o dólar deve buscar, provavelmente. E aí a gente tem que esperar aqui essa estrutura terminar de se formar para a gente ter uma projeção de Fibonacci que a gente possa usar, né? Mas é interessante que por que eu aposto no 4,60? Em primeiro lugar, se você eu sei que tem uma certa margem, vamos dizer assim, de erro aqui em relação a esse preço teórico. E normalmente o que eu uso é 10%. Então eu jogo 10% para cima, 10% para baixo do indicador. E eu tenho uma zona de alvo aí para o preço real, né? Então se você colocar aqui uma margem de diferença aqui mais ou menos de 10% para essa média dessa zona aqui, você tem exatamente 4,60, né? E coincidentemente, se você projetar um pivô aqui de Fibonacci, seja lá qual for essa retração aqui, se eu usar a projeção aqui de Fibonacci que eu aprendi a usar com o André Machado, de projetar o topo dessa margem aqui, você tem também 4,60. Então é isso, eu espero que tenha um swing aqui e que depois o mercado venha buscar os 4,60. É isso aí, pessoal. Valeu.